No informativo de jurisprudência número 800, publicado pelo STJ agora no dia 20 de fevereiro de 2024, entre as decisões lá publicadas, consta uma em que o tribunal reconheceu o direito da vítima interferir em um habeas corpus impetrado em favor do réu. Afinal, isso é possível ou não? Nós entenderemos um pouco mais sobre esse assunto neste vídeo. Olá, meu nome é Ana Paula Kozak e este é o CPP, Canal de Processo Penal. No processo penal brasileiro, existem alguns crimes que o processo criminal para apuração do crime é a própria vítima quem dá início. E existem outros processos em que o titular da ação penal é o Ministério Público. No caso, quando a vítima é a titular da ação penal, nós chamamos ela de querelante e o réu será o querelado. E já no caso, quando o Ministério Público é o titular da ação penal, nós temos o oferecimento de denúncia e o Ministério Público é a acusação, e do outro lado temos a defesa do réu. Nas ações penais de natureza privada, ou seja, essas em que a vítima é que dá início ao processo penal, nós vemos a vítima aqui como efetivamente uma parte processual. Já nos casos das ações penais públicas, em que o Ministério Público é o órgão acusador e do outro lado nós temos a defesa, nós vemos que a vítima ela não é parte processual em regra. E por que eu digo em regra? Porque o nosso Código de Processo Penal brasileiro, no artigo 268 e nos artigos seguintes, prevê a possibilidade da vítima figurar como assistente de acusação. O assistente de acusação ele vai auxiliar a acusação, prestar um auxílio ali à acusação, e ele pode eventualmente pedir provas, ele pode interpor recursos e algumas outras medidas. Portanto, a vítima, atuando como assistente de acusação, acaba atuando como uma parte secundária nessas situações. Além da figura do assistente de acusação, nas ações penais de iniciativa pública, aquelas que são iniciadas pelo Ministério Público, caso aconteça de, após a investigação preliminar, o Ministério Público não oferecer a denúncia, não pedir arquivamento e também não pedir nenhuma diligência externa e ficar inerte, a partir desta inércia nasce a possibilidade da vítima apresentar uma queixa-crime no lugar da denúncia que seria oferecida pelo Ministério Público. Nós chamamos essa situação de ação penal privada subsidiária da pública. Essa breve contextualização foi necessária porque a decisão que nós vamos analisar aqui no vídeo, ela toca em alguns desses assuntos. Como dito, no informativo de jurisprudência número 800, o tribunal divulgou uma decisão em que reconheceu o direito da vítima figurar como interessada em um habeas corpus impetrado em favor do réu. O habeas corpus ele é um remédio constitucional que existe para a proteção da liberdade, seja de forma preventiva ou mesmo para fazer cessar uma ameaça à liberdade que esteja acontecendo. Nos processos criminais é bastante comum a impetração de habeas corpus, seja nos casos de prisão ou mesmo por conta de alguma situação ali do processo que possa configurar algum constrangimento ilegal ou mesmo alguma situação que possa representar uma ameaça direta à liberdade do sujeito que está respondendo àquele processo criminal. A quinta e a sexta turma do STJ vinham entendendo que, salvo nos casos de ação penal privada, não é admitida a intervenção de terceiros em habeas corpus, porque o habeas corpus ele é uma ação constitucional que visa a proteção da liberdade, né? Busca ali assegurar o direito da vítima, de uma vítima de um constrangimento ilegal ou algo do tipo. Ou seja, em ações penais de natureza pública, aquelas em que o Ministério Público é o titular da ação penal, a vítima não poderia interferir como terceira interessada no habeas corpus decorrente daquele processo criminal instaurado. E isso valeria também para as ações penais privadas subsidiárias da pública, porque mesmo que a vítima apresente ali a queixa-crime no lugar do Ministério Público, isso não faz com que aquela ação de natureza pública se torne de natureza privada. Nesta decisão veio algo novo. O caso tratava de uma ação penal privada subsidiária da pública, em que a vítima deu início ao processo criminal por conta de uma inércia do Ministério Público. Então, nesse contexto, o STJ entendeu que haveria ali um interesse da vítima no caso, porque ela deu início ao processo criminal, ainda que no lugar do Ministério Público. E na posição, portanto, de querelante,
ela teria interesse no processo. E, além disso, o habeas corpus, em que a vítima queria ser habilitada, ele visava ao trancamento do processo criminal. Portanto, aqui estaria o interesse da vítima. O informativo ele menciona o seguinte destaque, abre aspas, é cabível a intervenção do querelante no habeas corpus impetrado pelo querelado com o objetivo de trancar a ação penal privada ou privada subsidiária da pública, fecha aspas. Portanto, o que legitimaria aqui o interesse da vítima em se habilitar neste habeas corpus seria o fato de que ela figura como querelante, ou seja, ela deu início ao processo criminal, e além disso, o habeas corpus buscava o trancamento do processo criminal, ou seja, se trancado o processo criminal, encerraria ali, né? Então ela teria o interesse porque ela que deu início a este processo criminal. Existem vários posicionamentos sobre esse tema, um deles foi publicado recentemente no site Conjur, onde o autor ele afirma que essa decisão do STJ veio para atender alguns comandos internacionais e, inclusive, menciona a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2017, no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. E no caso Favela Nova Brasília, foi reconhecido que as autoridades brasileiras falharam ao prestar um atendimento aí a vítima durante todo o processo criminal. Essa é uma das posições existentes e eu queria saber o que você pensa sobre esse assunto. Você pode comentar aqui embaixo para a gente debater esse tema. Fazendo aqui uma breve análise da sentença no caso Favela Nova Brasília contra o Brasil, a gente verifica que a Corte Interamericana, ela coloca que o Brasil, ele tem a figura do assistente de acusação, que possibilita que a vítima participe do processo criminal, porém não tem nenhuma figura equivalente no âmbito da investigação. Então, avaliando apenas essa recomendação nesta sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente não consegue ver uma relação direta entre a decisão do STJ e essa determinação especificamente. De qualquer modo, é necessário discutir se é viável ampliar a atuação da vítima no processo penal brasileiro. Os autores que discordam ou alguns que vão levantar uma crítica em face da atuação como assistente de acusação, muitas vezes relatam que a vítima é movida por um sentimento de vingança ou mesmo teria um interesse econômico por conta da condenação que venha, né? Então, não haveria ali um senso de justiça propriamente dito, mas apenas uma vingança ou mesmo uma tentativa de se beneficiar economicamente. São todas situações que devem ser ponderadas. Existem países que ampliam a participação da vítima no processo penal, em outros países isso já não acontece. É necessário, de qualquer forma, que os direitos humanos, os direitos da pessoa que esteja submetida ao processo criminal sejam observados para que, ao final, este processo que busca apurar o crime seja legítimo e que, eventualmente, possa beneficiar a vítima de alguma forma, a que sofreu este crime. Portanto, se você gostou desse assunto, se você quer dar sua opinião, comente aqui embaixo e compartilhe também esse vídeo com quem possa se interessar sobre o assunto. Vejo vocês na próxima.